Oi, gente, graça e paz, tudo bem? Aqui é Celso Sandi, professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista Aliança, na cidade de Paulínia. Mais uma vez, nós estamos aqui para ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical, direcionada aos juniores de 9 até 12 anos. Mas, como eu sempre digo, se Deus falar com você, não importa se você tem 150 anos ou até 151 anos, essa palavra é para você. Então eu peço que o Espírito Santo possa falar contigo nessa ministração, tá bom? Nós estamos estudando sobre a Igreja de Jesus Cristo e, mais especificamente, o tema é Saulo, de perseguidor a perseguido. Nós já vimos a parte 1, a parte 2 e hoje estudaremos a parte 3, onde a parte 3 estuda o seguinte trecho da Bíblia, de Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 31. Estudaremos então Paulo, o perseguidor. E somente para relembrar, no finalzinho, da lição passada, nós vimos ali que Saulo ele estava cego, então ele precisou ser levantado e conduzido até a cidade de Damasco, onde ele havia sido direcionado para ir perseguir os cristãos, e no meio do caminho ele teve então um encontro maravilhoso com Jesus, onde ele caiu do cavalo e Jesus falou com ele porque ele perseguia Jesus. Mas por que isso? Porque quem persegue os filhos de Deus persegue o próprio Jesus. Então, Paulo ali teve uma experiência maravilhosa e na queda ele ficou cego diante de tamanha luz, de tamanha glória, e foi conduzido então já totalmente diferente para Damasco, até a casa de uma pessoa onde ele ficou ali. O nome dessa pessoa é Judas, e ele recebeu ali Saulo, e Saulo ficou ali durante 3 dias. Durante esses 3 dias ele não comeu, não bebeu, ele apenas orou. E olha só que a oração ela tem poder, ela é maravilhosa. Então, eu vou ler apenas o versículo 10 e 11, tá, do capítulo 9, preste atenção. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Percebe como Deus sabe todas as coisas? Deus tem tudo sob seu controle, todas as ações, o mais íntimo do nosso coração, Deus sabe. E Deus tinha algo preparado para Saulo. Então, o que aconteceu? Jesus mandou Ananias, que era um discípulo, também estava orando. Então, mais uma vez, eu volto a fazer aquela comparação, a internet do cristão. A oração nos conecta. Então, a oração, ela conectou Ananias a Jesus e Jesus a Saulo. Então, Jesus mandou Ananias, um discípulo, o discípulo é aquele que segue, que aprende com o mestre, tá? Ele indicou, então, direcionou Ananias para ir até onde Saulo estava e orar com ele, para que ele voltasse a enxergar. Mas Ananias, ele obedeceu a Deus, mas ele ficou um pouco receoso porque as histórias sobre a Saulo perseguindo os cristãos eram terríveis, e ele ainda não tinha compreendido, mas como era Deus que estava falando, então ele obedeceu. Chegando lá onde Saulo estava, ele entregou o recado de Deus a Saulo,
orou com ele e Saulo então voltou a enxergar. Voltou a enxergar e então Jesus apresenta, né, ali por meio do seu discípulo Ananias, Saulo ele tem a oportunidade de ser então batizado. Jesus tinha um plano especial na vida de Saulo. Olha só o que fala em Atos 9, no versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor então escolheu Saulo para uma tarefa muito grande. Muito grande. Então, desde aquele encontro, Saulo nunca mais foi o mesmo. Outra coisa aqui, é impossível nós termos um encontro com Deus e permanecermos o mesmo. Moisés, após o encontro que ele teve com Deus na sarça, ali no evento da sarça ardente, ele nunca mais foi o mesmo. E assim acontece com cada um de nós quando temos um encontro com Deus. Prepare-se hoje para encontrar com teu Deus. Então, ele deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser um servo de Jesus. Saulo passou por muitas situações e ali então ele começou a ser perseguido. Para que ele pudesse cumprir o propósito dele, então Saulo até passou a usar o nome de origem dele, o nome de origem romana. E o nome de origem romana de Saulo era Paulo. Muitas pessoas dizem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Saulo, que também se chamava Paulo. Por quê? Paulo era o nome dele de origem romana, porque era muito comum naquela época você ter um nome de infância, no caso dele, Saulo, porque ele era judeu, e depois um outro nome de romano, no caso Paulo. Então ele tinha o nome de Saulo e também tinha o nome de Paulo. E ele passou a usar o segundo nome por causa do seu ministério entre os gentios. Tá bom? Por onde então Paulo viajava, ele ministrava, ele pregava, ele anunciava a Jesus, o Filho de Deus. E por conta disso, ele passou a ser perseguido por todos os judeus. E ele apanhou, ele foi espancado, ele foi preso. E tudo por causa do nome de Jesus. E o Senhor Jesus cumpriu o que prometeu na vida de Paulo. Fez dele um instrumento para anunciar o evangelho por aquela região. E a igreja de Jesus cresceu muito porque Deus usou a vida de Paulo. Agora eu pergunto a você, se você tem um chamado, você, meu aluno, que é criança ainda, ou mesmo você que é adulto, que está ouvindo essa mensagem, se você sente que tem um chamado, não resista. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela é sempre soberana sobre todos nós. Quanto mais nós resistirmos, mais nós vamos sofrer. Portanto, se Deus está falando com você agora, se você se sente chamado por Deus, abra o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Não resista ao amor de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus para a tua vida. Seja na mão do Senhor um instrumento, um vaso de honra para a glória do Senhor. Não há coisa melhor, não há coisa maior, não há obra mais digna de honra do que a obra do Senhor. Tá bom? E assim a gente encerra aqui a aula desse estudo de Saulo, de perseguidor a perseguido. Agora ele é servo de Deus. Que nós todos sejamos servos de Deus. Amém? Deus te abençoe.